Olá pessoal do YouTube, eu sou Paulo Echevarria e estamos começando neste momento mais uma edição do Mundial Telenotícias Brasil com as principais informações do mundo. Acompanhe comigo. E nos Estados Unidos, o Partido Republicano está dividido em relação ao presidente Donald Trump. A invasão do Capitólio é motivo de um dilema dentro da tradicional legenda. Desde o escândalo de Watergate, que culminou na renúncia do presidente Richard Nixon nos anos de 1970, os republicanos não viviam um impasse tão grande. Uma parte da agremiação conservadora quer se ver livre de Donald Trump depois do episódio do ataque ao Congresso. Alguns membros do partido votaram pelo impeachment, alegando incapacidade administrativa e ameaça à democracia americana. Mas há os defensores do presidente, que insistem na tese de fraude nas eleições. Essa polêmica se reflete no eleitorado. Uma pesquisa de opinião pública revelou que, mesmo depois da invasão do Capitólio, 23% dos republicanos aprovam afirmações que responsabilizam a conduta do presidente no episódio. Na mesma pesquisa, 46% dos simpatizantes do partido condenaram a violência do protesto, mas continuavam concordando com as alegações de fraude. Um quadro que leva os analistas a acreditar na possibilidade de surgir um novo partido ainda mais conservador, liderado por Donald Trump. Nos Estados Unidos, as medidas de controle de segurança foram reforçadas em volta do Capitólio em Washington. Mais cercas foram instaladas e avenidas bloqueadas enquanto as tropas da Guarda Nacional estão a postos para a posse do presidente eleito Joe Biden. A capital está em estado de alerta máximo após a onda de violência de 6 de janeiro, em que apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Congresso, deixando 5 mortos. A cidade foi colocada em estado de emergência até 24 de janeiro. As redondezas do local onde será a cerimônia de posse foram fechadas para garantir a segurança, já que o futuro presidente deverá percorrer o caminho em direção à Casa Branca após tomar posse fora do edifício do Capitólio. E a família do líbio Abdel Basset, condenado pelo atentado à bomba que matou 270 pessoas em 1988, perdeu um recurso póstumo em um tribunal escocês nesta sexta-feira. Segundo o advogado da família de Ahmed Arnois, o Tribunal de Apelação Criminal da Escócia confirmou o veredito do Tribunal de Primeira Instância, que rejeitou os 2 fundamentos do recurso. Megrahi, um oficial de inteligência líbio que morreu em 2012, foi condenado à prisão perpétua em 2001 pelo assassinato de 243 passageiros, 16 tripulantes e 11 moradores da cidade escocesa de Lockerbie. O advogado da família disse que eles vão apelar da decisão no Supremo Tribunal do Reino Unido. Na Indonésia, um terremoto provocou a morte de pelo menos 35 pessoas nesta sexta-feira. Dezenas de construções ruíram em uma das ilhas que formam o país. O abalo atingiu 6,2 pontos, numa escala máxima de 10. O epicentro foi a nordeste da cidade de Majene, na província de Sulawesi Ocidental, numa profundidade de 10 quilômetros. O terremoto foi seguido de pelo menos 2 dezenas de tremores menores. A população de Mamuju entrou em desespero e muita gente saiu de casa à procura de locais seguros. Pelo menos 60 construções desabaram ou foram seriamente danificadas, entre elas 2 hotéis e um hospital. A Defesa Civil relatou pelo menos 35 mortos e 600 feridos, além de milhares de pessoas desalojadas. Imagens feitas com drones mostram a extensão dos danos em Mamuju, situada a 2.000 quilômetros da capital Jakarta, na ilha de Java. A Indonésia é um complexo de ilhas vulcânicas que fica sobre o chamado Cinturão de Fogo, uma região onde há intensa movimentação de placas tectônicas responsáveis por erupções e terremotos. As autoridades alertam que há possibilidade de novos abalos e até mesmo tsunamis. O presidente do país, Joko Widodo, pediu calma à população
enquanto as equipes de socorro tentam encontrar mais vítimas. Belum didapat. Wah, hotel habis. O Corpo de Bombeiros de Nova York registrou via Twitter as consequências de um acidente de ônibus onde pelo menos 8 pessoas ficaram feridas. De acordo com as autoridades, o motorista do ônibus está em estado grave. Um ônibus duplex da cidade de Nova York bateu contra barreiras na noite de quinta-feira. Ele ficou pendurado em um viaduto perto da University Avenue e da Cross Bronx Expressway, na ponte George Washington. 8 pessoas, incluindo o motorista do ônibus, foram tratadas por ferimentos, de acordo com um comunicado dos bombeiros. Uma pintura do herói dos quadrinhos Tintin foi vendida em um leilão em Paris por 3.175.000 euros, o que equivale a mais de 20 milhões de reais. O desenho ficou anos dobrado dentro de uma gaveta. A pintura é obra do ilustrador belga, autor dos quadrinhos de Tintin, Georges Remy, que morreu em 1983. Segundo a Casa de Leilões, no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, Georges apresentou a ilustração ao editor para a capa do livro The Blue Lotus, mas outro desenho foi escolhido. O ilustrador deu a imagem rejeitada como um presente para Jean-Louis Casterman, herdeiro da editora dos livros Tintin. Ele recusou ofertas para vender a obra, dizendo que a valorizava como um presente de Georges. Vamos agora fazer uma pausa e voltamos na sequência com mais informações. Até já. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Portugal decreta nova quarentena geral para conter a Covid-19. O número de casos aumentou depois das festas de fim de ano. É a segunda vez que Portugal decreta um bloqueio nacional. O primeiro foi entre março e abril do ano passado, durante a primeira onda da pandemia. Todo o comércio não essencial está fechado. Os restaurantes podem fazer entrega domiciliar de comida. As escolas públicas e privadas, postos de gasolina, supermercados e farmácias funcionam normalmente. O governo definiu multas pesadas para quem descumprir a quarentena, mas vai ajudar as empresas que vão ficar fechadas. O trabalho remoto deve ser adotado sempre que possível. As regras serão temporariamente flexibilizadas no próximo dia 24, quando haverá eleições presidenciais em Portugal. O país, de 10 milhões de habitantes, registrou mais de 507 mil casos de coronavírus desde o início da pandemia. Pouco mais de 8 mil pessoas morreram por causa da doença. A campanha de vacinação já imunizou cerca de 82 mil pessoas, entre profissionais de saúde e residentes de asilos. O Reino Unido coloca em prática a proibição de ingresso de viajantes da América do Sul e de Portugal no país. Os britânicos querem barrar a chegada de uma nova mutação do coronavírus que circula no Brasil. Segundo o governo da Grã-Bretanha, a medida tem caráter preventivo e não vai atingir cidadãos britânicos que estejam nas regiões-alvo. Pesquisadores britânicos analisaram a nova mutação e concluíram que ela pode ser ainda mais contagiosa que as que foram descobertas na África do Sul e no próprio Reino Unido. Os estudos sugerem que as vacinas existentes serão eficazes contra a nova cepa e que ela não tem o poder de produzir infecções mais graves. O governo do Reino Unido decidiu incluir toda a América do Sul e Portugal no bloqueio, porque são rotas frequentes de brasileiros. A presença de anticorpos IgG específicos para o vírus da Covid-19 foi detectada em amostras de soro de dezembro de 2019. Foi o que disse a Secretaria de Saúde do Espírito Santo.
O Departamento de Saúde do Espírito Santo disse que 7.370 amostras de soro foram coletadas entre dezembro de 2019 e junho de 2020 em pacientes com suspeita de infecção por dengue e chikungunya. Uma análise das amostras revelou que anticorpos IgG foram detectados em 210 pessoas, dos quais 16 casos sugerem que a Covid-19 estava mesmo presente no estado antes do primeiro caso em 26 de janeiro de 2020. O Ministério da Saúde já divulgou um edital para a realização de uma investigação aprofundada e o envio de amostras à Fundação Oswaldo Cruz. Aqui no Brasil, as Forças Armadas enviaram em caráter de urgência cilindros de oxigênio para Manaus. A capital amazonense está passando por um novo colapso do sistema de saúde em meio à pandemia da Covid-19 e pediu ajuda ao governo para tratar os pacientes com o vírus. De acordo com os especialistas, uma nova variante pode estar causando o aumento acentuado de casos no estado. Mais estudos estão sendo conduzidos para verificar se a cepa é mais contagiosa do que as anteriores. O estado, que já perdeu quase 6 mil pessoas para a Covid-19, está passando por uma segunda onda que está levando o sistema de saúde ao colapso. A Grã-Bretanha anunciou que vai proibir a entrada de brasileiros depois que o Japão detectou a nova variante em 4 viajantes do Amazonas. Bastante reduzida em Manaus, em termos de percentual. A inclusão de influenciadores digitais entre os primeiros na fila de vacinas contra o coronavírus na Indonésia causou desconforto. Mas o governo diz que é uma estratégia de comunicação para incentivar as pessoas a se vacinarem. O país deu início à vacinação na quarta-feira e o influenciador Raffi Ahmad, que tem quase 50 milhões de seguidores no Instagram, tomou a vacina junto com o presidente Joko Widodo. O Ministério da Saúde disse que a decisão de incluir influenciadores na primeira rodada de vacinação foi uma estratégia, mas o tiro saiu pela culatra quando foram divulgadas as fotos de Raffi em uma festa horas depois dele receber a injeção. Um menino de 12 anos da Nigéria estabeleceu um novo recorde mundial de embaixadinhas em 1 minuto, enquanto equilibrava outra bola na cabeça. Ele quer mostrar as habilidades para o mundo quando crescer. Chinonso Etche se tornou uma sensação na internet com vídeos onde mostra as habilidades com a bola. Inspirado por Messi e Cristiano Ronaldo, o menino diz que aprendeu sozinho. Ele conseguiu fazer 111 embaixadinhas em 60 segundos com outra bola na cabeça e já garantiu o lugar no livro Guinness dos Recordes Mundiais. Agora, com o suporte de uma empresa de gestão de talentos, ele já sonha com uma carreira internacional. Na China, um homem transformou cerca de 1.000 pneus em uma estátua de mais de 5 metros de altura do super-herói Ultraman. A estátua era um presente de aniversário para o filho dele. Kyu Chunyong passou 15 dias trabalhando na réplica com a ajuda de 2 irmãos que já foram escultores. Ele conta que os 3 filhos assistem o seriado do Ultraman todas as noites ao chegar da escola e ele teve a ideia de presentear o filho com o boneco gigante. E com as habilidades artísticas dos irmãos, a estátua acabou ficando bem realista. Segundo o Kyu, a ideia surgiu também por causa do impacto dos pneus no meio ambiente. Ele e os irmãos quiseram combinar artesanato e consciência ambiental e abriram uma oficina de esculturas feitas de pneus usados. E ficamos por aqui com esta edição. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima.
Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.